Esse é o curso de Matemática Básica para o Enem, da plataforma Mais IFMG. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre fração. O que é uma fração? Fração é uma forma de expressar algo dividido em partes iguais. Isso é muito importante. Fração é uma forma de expressar algo dividido em partes iguais. Por exemplo, nós temos uma pizza e essa pizza foi dividida em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada parte, essa parte destacada em azul, vale 1/6. Cada uma das outras partes também representa 1/6. A fração, ela é composta por um numerador, que é o número que vem na parte de cima do traço de fração, e um denominador, que é o número que vem abaixo. Lembrando que o numerador representa a quantidade de partes tomadas. Nesse caso, 1/6 significa que você pegou uma parte. Nós estamos representando essa parte em destaque azul. E o denominador, o 6, representa quantas partes o todo foi dividido. A nossa pizza é o todo e foi dividida em 6 pedaços. Multiplicação de fração. Bom, multiplicar fração, você multiplica os numeradores entre si. Por exemplo, nós temos a fração AB e CD. A fração resultado é a multiplicação dos numeradores. A vezes C sobre B vezes D. Sobre a multiplicação dos denominadores. Então, multiplicação de fração, você multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Vamos ver alguns exemplos. 3/4 vezes 2/5. 3/4 vezes 2/5 é uma multiplicação de fração. Então, eu multiplico numerador vezes numerador. Isso é 3 vezes 2 sobre denominador vezes denominador. 4 vezes 5. 4 vezes 5. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Um detalhe importante é que a gente deve deixar a fração em uma forma irredutível. É você fazer a simplificação da fração. Eu vou dividir. 6 é um número divisível por 2 e 20 também é um número divisível por 2. Então, eu vou dividir por 2 o numerador e vou dividir também o denominador por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Então, nós temos que a fração 3/4 vezes 2/5 resulta na fração já irredutível 3/10. Segunda multiplicação. Nós temos agora 3 frações sendo multiplicadas. O que nós vimos sobre a multiplicação aplica com 2 ou mais frações. Por exemplo, 2/5 vezes 1/3 vezes 2/5, ou melhor, vezes 5/2 é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Beleza? Então, nós temos 2 vezes 1 vezes 5. Então, fica 2 vezes 1 vezes 5 sobre 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vezes 2. Realizando essa multiplicação, 2 vezes 1 vezes 5, 10. 5 vezes 3 vezes 2, 30. Ambos os valores são divisíveis por 10. Então, eu vou dividir por 10 é cortar um 0 no numerador e 1 no denominador. Então, nós temos que o resultado da multiplicação apontada inicialmente é 1/3. Agora, o terceiro exemplo, nós temos uma fração multiplicada por outra fração. Poxa, mas cadê a primeira fração? A primeira fração
é um número, é uma fração aparente. É o 7, a fração é 7 sobre 1. Então, nós temos 7 sobre 1 vezes 2 quintos. É uma fração aparente. Eu estou transformando o número 7 em uma fração aparente. Então, 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, 5. Então, nós temos que a multiplicação de 7 vezes 2 quintos resulta em 14 quintos. Agora, divisão de fração. A divisão nós vamos estudar em duas situações. A divisão de fração é feita multiplicando. Isso é muito importante. A divisão de fração é feita através de uma multiplicação. Então, eu tenho uma fração A sobre B dividido por C sobre D. A multiplicação é feita. Você mantém a primeira fração do jeitinho que você tem ela inicialmente e multiplica pela segunda fração invertida. Segunda fração não era C sobre D? Eu vou fazer a inversão dela. O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Aí eu vou multiplicar, igual nós fizemos anteriormente. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Beleza? A segunda forma de divisão é a situação 2. Nós devemos organizar a divisão em forma de uma grande fração e multiplicar os termos equidistantes. Observe a divisão. A sobre B dividido por C sobre D. Eu não tenho uma fração A sobre B sendo dividida pela fração C sobre D. Então eu vou escrever isso em forma de uma grande fração. Então o meu traço representativo de fração agora é esse. E eu tenho a fração A sobre B dividida pela fração C sobre D. E você faz isso multiplicando os termos equidistantes. A e D são os externos. Eu multiplico os termos externos, A vezes D, e multiplico os termos internos. Então, é externos vezes externos e internos vezes internos. B vezes C são os internos. Então, eu tenho que A sobre B dividido por C sobre D é, na verdade, A vezes D dividido por B vezes C. Essa situação, ela em alguns momentos é mais prática e mais fácil de se fazer do que a divisão, mantendo a primeira fração e invertendo a segunda. Vamos fazer um exemplo. Olha só, vamos dividir 3 quartos dividido por 2 quintos. Pela situação 1, mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda fração invertida. Então, o que era numerador vira denominador e vice-versa. Então, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Eu já cheguei numa fração irredutível, então esse daqui já é o meu resultado. Vamos fazer esse mesmo cálculo, mas utilizando a situação 2. Situação 2 eu não preciso inverter, mas eu vou criar uma grande fração. Observa que o resultado tem que ser o mesmo. Então, é 3 quartos dividido por 2 quintos. Externos vezes externos, internos vezes internos. Então, eu tenho 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Os externos resultam no numerador e os internos resultam no denominador. Chegou ao resultado
final. Agora, nós temos uma divisão com mais de duas frações. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer uma divisão em que eu tenho mais de duas frações? O procedimento é o mesmo. Eu vou usar a situação 1. Situação 1 é mantenho a primeira fração e multiplico pelas outras frações invertidas. Então, pode ser 3, 4, 5, quantas forem. O procedimento é o mesmo. Mantém a primeira e multiplica pelas outras invertidas. Então, aí o procedimento de multiplicação, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 3 vezes 5, 15. Vezes 3, 45. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Cheguei na minha fração irredutível, 45 oitavos. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre frações.